Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Viagem à Lua. Bom pessoal, Viagem à Lua é um filme de 1902, então sim, é um filme de quase 120 anos atrás, lá no início da história do cinema, que no caso foi dirigido, roteirizado, atuado, produzido, enfim, e tantas outras funções, pelo Georges Méliès, que é um dos diretores de cinema mais importantes da história, e alguns consideram até o mais importante. Como essa semana não está tendo tantos lançamentos assim dos streams, ainda não está, digamos assim, seguro ir até os cinemas, eu resolvi aproveitar essa janela, assim, que não tinha tanta coisa para falar um pouquinho desse filme, porque ele é bastante importante por diversas coisas que ele trouxe, que a gente usa até hoje, e por ser considerado o primeiro filme de ficção científica da história. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho só sobre essa obra, para entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes disso, eu peço para que, caso você não seja inscrito ou inscrito no canal, se inscreva aí para poder acompanhar tudo aqui do Resenha de Minuto, literatura, cinema e outras coisas. Também deixe o joinha nesse vídeo, todo mundo que estiver assistindo, porque o joinha, o famoso like de vocês, é muito fácil, é só um clique, mas para mim ajuda demais. Faz com que o canal cresça, chegue mais pessoas, ajuda no algoritmo aqui da plataforma, do YouTube. Além disso, na descrição tem minhas redes sociais, me segue lá para gente trocar uma ideia, e também meus livros, que para quem não sabe eu sou escritor. No caso, Súnamo é uma fantasia distópica e o Cada Segundo é Valioso é um suspense policial. Quem se interessar, quiser dar uma olhada, eu fico muito feliz, muito grato. Quiser comprar, melhor ainda. E se tiver alguma dúvida, me mandem mensagens que eu respondo, beleza? Sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho sobre Viagem à Lua. Normalmente eu sempre começo com uma sinopse do filme, para introduzir qual que é o conceito dele, a ideia. E aqui, apesar de ser possível fazer isso, é algo muito simplório, onde basicamente um grupo de astrônomos, cientistas no geral, estão realizando uma reunião ali em Paris, onde um deles apresenta a ideia de ir, através de uma espécie de espaçonave, quase como se fosse um foguete no formato de uma bala, até a Lua. Eles discutem, a ideia acaba sendo aceita e, como falei, a espaçonave tem o formato de uma bala, essa bala é colocada numa espécie de canhão gigante e assim eles são atirados em direção à Lua. No caso, o próprio cientista que deu a ideia e mais um grupo que vai com ele. Isso gerou uma das cenas mais icônicas do cinema, da história, que é a famosa a Lua, onde a Lua na verdade é o rosto de uma pessoa, e esse rosto é atingido no olho por uma bala, que no caso a bala é a espaçonave, representando esses cientistas, esses homens chegando nesse lugar novo, e dentro desse lugar novo descobrindo um ambiente diferente. Como eu falei, a sinopse é extremamente simples, até porque era uma época diferente do cinema. Aqui a gente tem um longa, que nem na verdade é um longa-metragem, é um filme, desculpa. Aqui a gente tem um filme de apenas 14 minutos, que ainda assim era inovador para sua época, porque até então a maioria dos filmes tinha em torno de 2 a 3 minutos. Mas agora, então vamos conversar um pouquinho do porquê que esse filme é tão importante, por que o Georges Méliès é considerado um dos maiores da história. Bom, como eu falei lá no início, esse é um dos primeiros filmes de ficção científica. Na verdade, é considerado o primeiro de ficção científica. Claro, não a primeira obra, a gente já tinha ficção científica sendo retratadas na literatura, por exemplo. Inclusive, esse filme é basicamente inspirado, não é uma adaptação, mas é inspirado em 2 livros, no caso da Terra à Lua, do Jules Verne, e também Os Primeiros Homens na Lua, do H.G. Wells. Então, 2 escritores famosos da área de ficção científica que serviram de inspiração para o Méliès. E dito isso, além de ser o primeiro filme de ficção científica da história, levando esse gênero para o cinema, é também considerado um marco na divisão entre filmes de ficção e não ficção. Até então, o cinema estava muito acostumado a representar coisas do cotidiano, como o clássico exemplo do primeiro filme exibido dos Irmãos Lumière, onde tem aquele trem chegando e todo mundo que estava na exibição ficou assustado porque nunca tinha visto algo como aquilo. Era muito mais coisa assim do dia a dia. Tinha uma coisinha ou outra de não ficção, não foi o primeiro não ficção que existiu, mas foi um marco. A partir dali, deu-se para entender muito bem o que era ficção e o que não era ficção no cinema. Inclusive, eu comentei dos Irmãos Lumière, vale ressaltar que o Georges Méliès estava nessa primeira exibição e ele ficou maravilhado. O Georges, ele é um cara que ele teve várias profissões na vida. Ele foi ator de teatro, ele queria ser pintor, mas o pai dele não gostava da ideia, ele foi desenhista, ele foi mágico e ilusionista. Então ele foi passando por várias situações até enfim conhecer o cinema.
E dentro do cinema ele conseguiu colocar todo esse aprendizado, toda essa veia artística dele ali. Então ele foi um cara muito inovador. Muitas das coisas que a gente usa ainda hoje dentro do audiovisual e do cinema, por consequência, ele foi um dos primeiros a usar, ou até mesmo um dos caras que idealizou, que criou. Por exemplo, ele criou, né, o stop action. Inclusive ele criou o stop action de forma acidental. Mas basicamente o que é o stop action? Quando vocês forem dar uma conferida na Viagem à Lua, vocês vão perceber aqui uma cena onde, por exemplo, o alienígena, inclusive, né, falando em alienígena, esse também é considerado o primeiro filme a ter alienígenas representados, mas o alienígena ali, né, o ser da Lua, ele está lutando com o cientista e na hora que ele é atingido, ele desaparece e uma fumaça sobe. Uma fumaça sobe, desculpa. E essa fumaça subindo, o alienígena desaparecendo, é o stop action, que no caso ele descobriu quando ele estava filmando, filmando o dia a dia, filmando as coisas com a sua câmera, o Georges, inclusive não era nesse filme, ele estava fazendo isso antes, a câmera travou, ele pegou a câmera, consertou, continuou a gravar, e quando ele foi revelar, ele percebeu que tinha esse corte que dava esse efeito de uma coisa desaparecer, um objeto desaparecer de cena. Então foi algo muito interessante. Ele foi um dos caras que criou o storyboard, que é algo que a gente usa ainda hoje no audiovisual. No caso, né, o storyboard é basicamente a pessoa, né, o diretor, enfim, desenhar ali o que ele tem em mente. Serve muito para ter conceito de cena, o que você quer ter ali, como você imagina aquilo, principalmente, né, o diretor, o roteirista. E também para ter, digamos assim, uma base de sequência. Isso vai acontecer depois disso, isso depois disso. E storyboard é utilizado até mesmo fora, né, do audiovisual. Tem storyboard para quem faz HQ, né, quem trabalha com quadrinhos. Então, é algo que transcendeu até mesmo o seu ambiente de origem, e foi o Méliès que criou. Assim como a superposição, que a gente inclusive vê no Viagem à Lua. Superposição é quando normalmente uma cena é colocada sobre outra, de forma que uma vai desaparecendo, a outra vai aparecendo de forma muito sutil, uma em cima da outra, mas sutil, só que também não tão demorado, fazendo com que seja uma transição leve, que não seja aquele corte bruto, aquele corte muito rústico. Isso, como eu falei, é utilizado, por exemplo, a maioria, vários vídeos do YouTube utilizam isso, então é algo que depois de 100 anos continua sendo importante, tanto no ambiente mais, digamos assim, independente, como também nas grandes indústrias, em Hollywood e etc. Enfim, Georges Méliès foi um cara que inventou muita coisa. Como eu falei, ele veio dessa área do teatro, ele veio, né, de uma área relacionada a ilusionismo, magia, e ele aplicou isso. Sendo assim, aplicando isso no cinema, ele conseguiu criar efeitos visuais que nunca tinham sido vistos até então. E dessa forma, ele conseguiu revolucionar muita coisa. Ele, inclusive, criou seu próprio estúdio de cinema na França, apesar do estúdio ter falido depois de muito tempo, mas aí é outras questões. Naquela época, os filmes eram menores, como eu falei, tinha em torno de 2 a 3 minutos. Viagem à Lua foi um dos primeiros que foi um pouquinho mais estendido, como eu falei, teve 14 minutos. O George, por causa desses tempos de tela, né, menores, ele criou muita coisa. Estima-se que ele tenha criado mais de 500 filmes. Infelizmente, não se tem acesso a todos. Muitos foram perdidos, afinal, muito tempo atrás. Mas Viajar à Lua, que é tal, não é seu melhor filme, mas talvez seja o seu filme mais icônico e seu filme mais importante, até porque é um dos filmes mais importantes da história do cinema, por tudo que ele representa, por todas as inovações, pelo fato de, ainda hoje, quando a gente olhar ele é um filme simplório, porém muito imaginativo, muito bonito, até mesmo todos aqueles cenários construídos, pintados à mão, fazem com que o filme, assim, ele tenha ganhado um glamour, um charme, ainda sendo visto mais de 100 anos depois. Então tudo isso faz com que Viagem à Lua seja algo realmente icônico, que vale a pena você conhecer. Basicamente, acho que isso que é a síntese, né? Se você já tinha visto, né, aquela imagem da Lua com a bala no olho, ou algo do tipo, se você ainda não conhecia, dê uma olhadinha, dali 14 minutinhos, super rápido, é super fácil de achar na internet, só você colocar Viagem à Lua no Google, que vai aparecer no próprio YouTube e em outras plataformas, é muito simples de se achar. Então, dê uma olhadinha para você que gosta de ficção científica, entusiasta de cinema, que nem eu, não sou nenhum especialista, não estudo cinema, né, de forma abrangente ou algo do tipo, eu só sou um entusiasta. E Viagem à Lua já era algo que eu estava para conhecer há muito tempo. Então eu aproveitei e falei, bom, vou conhecer, vou olhar e vou conversar com o pessoal. Então é isso. Se você ainda não conhece Viagem à Lua, conheça, porque é muito gostoso de se assistir, é muito divertido e vale a pena, né, para a gente conhecer um pouquinho mais também da história. Bom, pessoal,
Acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque como sempre falo, isso me ajuda demais. Na descrição tem minhas redes sociais e também meus livros. Quem puder dar uma olhadinha, me seguir lá, comprar meus livros, quiser tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.